Olá, espero que estejam todos e todas bem. Bem-vindos a mais um encontro da Previdata, o nosso encontro acerca da prestação de contas do ano de 2025. É uma honra estar neste momento conversando em todo o Brasil com todos os participantes ativos, assistidos e aqueles também que admiram essa entidade de 47 anos. E antes de darmos início às nossas considerações, eu gostaria que você ficasse totalmente à vontade, na medida em que as considerações e apresentações ocorrerem, vocês entrarem no nosso chat para falarem com a nossa equipe que está à total disposição de todos. Ao longo da nossa conversa, a gente deve trazer os principais resultados do ano de 2025 e já antecipo aqui, sem dar spoiler, porque temos os colegas que estarão falando durante a exposição, mas foi um ano desafiador, mas um ano muito positivo para a nossa entidade. E como eu não estou sozinho, gostaria aqui de já trazer as primeiras referências. Eu conto aqui com a presença do nosso diretor de Administração e Seguridade, o Flávio Shoa. É um prazer estar aqui conversando com todos os participantes e assistidos. Também o Carlos Eduardo, nosso diretor de Finanças e de Investimentos. Prazer, obrigado, De Paula, obrigado, Flávio. Prazer estar com todos. Fiquem à vontade para esclarecer suas dúvidas. Lembrando que a Previdata ela não está só nesse momento com todos, mas está a todo instante, todos os dias. Nós estamos sempre à disposição para que esclareçam as suas dúvidas, coloquem suas contribuições. A Previdata está com todos os dias do ano, ao longo não só da fase contributiva, como também da fase do gozo dos seus benefícios. Contem conosco. A Previdata é a parceira de vida de vocês. Muito obrigado. Excelente, Edu. Também quero apresentar aqui o Mozart Donato, nosso coordenador de investimentos. Donato, muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. É muito orgulho de estar compartilhando esse momento com vocês e estou à total disposição aí para falar um pouquinho sobre a gestão dos ativos. E por fim, tão importante quanto os demais, contamos também com a presença aqui da Fábia, a nossa especialista atuarial. Fábia, mais uma vez, né, eu estou tendo a oportunidade de, pela segunda vez, compartilhar com você esse momento aqui no podcast, né, agora a gente falando do ano de 2025, então seja bem-vinda. Muito obrigada, De Paulo, pela participação. Obrigada. Tá, joia. Então, muito obrigado. E a gente vai ter a oportunidade de falar ao longo da exposição, mas a nossa entidade, que hoje tem uma cobertura em torno de 12 mil vidas, né? São 12 mil vidas protegidas pela Previdata. A gente está passando por um verdadeiro processo de transformação na entidade, um processo muito importante para a sua história. A gente pretende também trazer algumas referências a esse respeito, mas antes de entrarmos nesses detalhes sobre a transformação da Previdata, o Projeto 45+, e tudo o que vem ocorrendo nos últimos períodos, eu gostaria aqui de já começar falando com o nosso diretor Flávio, acerca da sustentabilidade na ótica de quem responde aí pela área de benefícios, dos planos. Flávio, fala um pouquinho para a gente aí sobre a sustentabilidade dos planos. Obrigado, De Paula. Esse tema sustentabilidade é recorrente aí nas conversas, né, congressos, debates na Previdata, envolvendo o Comitê de Investimento, o Comitê de Passivo, diretoria, Conselho Deliberativo, que é a importância da gente manter os planos equilibrados ao longo do tempo, né? E são decisões, né, que a gente tem que tomar hoje visando já o futuro, porque se você reparar, os nossos planos, aí, nós vamos pagar benefícios aí há 20, 30, 40 anos, né? E um detalhe é que no Plano CV Previdata 2, nós teremos benefícios até 2102. Então, é super importante mantermos os planos equilibrados, né? E desde já, em 2025, tivemos alguns avanços, né, que podemos comentar aqui a seguir. Não, tá ótimo. Obrigado, Flávio. E nesse início também seria importante te ouvir, Edu, falar um pouquinho aí, como umas primeiras referências sobre os destaques de 2025. O que você poderia fazer como considerações iniciais para a gente, por favor? Muito bom, De Paula. E eu vou pegar um pouco do gancho que o Flávio disse sobre sustentabilidade e que está em tudo, né? Sustentabilidade não só está na pauta do momento de várias agendas, não só na Previdência,
mas principalmente a gente tem que olhar isso na agenda previdenciária, mas nós vemos aí em várias pautas, em várias outras agendas, e quando nós olhamos nessa agenda previdenciária, também na agenda administrativa da Previdata, quando olhamos aí para o plano, diretamente, vamos falar vou pegar uma carona no que disse o Flávio aí no plano CV. O plano CV, no ano passado, de 2025, ele passou de 1 bilhão. E isso é claro, né? E agradecendo, o reflexo trata de confiança do participante na gestão. Por que eu falo isso? Eu vou pegar ali o gancho no que o Flávio falou. De confiança, que nós tivemos muita portabilidade positiva, ou seja, dinheiro entrando. Pessoas fazendo aporte, trazendo dinheiro de outras entidades para a Previdata. Isso é muito importante. E é disso que se trata, de confiança. Confiança na gestão previdenciária e na gestão dos recursos. E quando a gente trata da gestão previdenciária, tem um corte, um desenho que faz na área de atuária, que aí eu falo um corte de desenho da gestora, que é o Edan, compartilhado aqui com a Fábia, falo da equipe do Donato, que faz a gestão, e falo também de uma inovação, né? Tem os institutos que permitem, que não é obrigatório, é facultativo, mas a Previdata ela sai na frente. Ano passado, Paula, você se lembra muito bem, a Previdata ela traz a faculdade de um resgate da parte do participante, dali de um percentual sobre aquilo que contribuiu. Então, isso é interessante que, mesmo facultando, a Previdata passa de 1 bi, houve sim a parte ali do resgate, a Previdata facultou, houve o resgate, teve uma rentabilidade boa, recebeu aportes vindo de outras entidades e se consolida como uma das pioneiras, ou seja, a Previdata é uma entidade de vanguarda, contemporânea de vanguarda. Por que isso? E aí isso é muito importante, porque não todas as entidades, enquanto algumas estão entendendo se permitem ou não, porque isso fragiliza, de certa forma, a poupança previdenciária, que não vai ao encontro do que a poupança previdenciária deve permitir, é o contrário, porque muitas pessoas falam, mas eu preciso desse dinheiro para uma questão de momento. Mas a poupança previdenciária é uma questão de futuro. A Previdata ela vai ao encontro daquilo que pode ser um anseio naquele momento do participante assistido, não entra nesse debate, ela faculta aquilo que pode ser um anseio naquele momento, não entra nesse debate, permite aquilo que a legislação diz que não é uma faculdade, e mesmo assim ela passa de 1 bilhão de patrimônio, e o plano, mesmo diante de, olhando para trás, fala assim, não, o ano fechou muito bem, o resultado foi muito positivo, mas a gente, olhando ali, estando ali no mês a mês do ano passado, um ano de muitas incertezas, mesmo assim, a Previdata ela consegue obter resultados muito positivos. Muito bom. Então, assim, agradecendo aí a sua pergunta, De Paulo, muito obrigado, e pegando carona do que o Flávio disse, a Previdata ela se mostra muito aderente às suas respectivas metas e aos seus propósitos. Perfeito, Eduardo. E eu queria aproveitar a carona aqui, Flávio, também para você falar um pouco sobre o ano passado. Como eu falei, a gente ainda está nesse início, né, de conversa aqui, nessa roda de conversa, prestação de contas de 2025, mas nós tivemos também algumas agendas do ponto de vista da gestão, de aprimoramento, né, dos nossos instrumentos de gestão, enfim, uma série de agendas importantes, estruturantes, mas em relação aos planos, nós também temos algumas novidades para trazer aqui para o nosso público, para rememorar, junto aos participantes ativos e assistidos, e eu queria especificamente falar do plano CV. Sim. Eu gostaria que você desse aqui alguns detalhes aí dos aprimoramentos que foram promovidos no plano CV, por favor. Sim, De Paula. No ano de 2025, tivemos a aprovação do novo regulamento do Plano Previdata 2. Tá? Nele, tornou mais flexível. E 2 detalhes que eu coloco aqui.
O primeiro que é a questão do aporte, permitindo o aporte para os assistidos, né, durante a fase de recebimento de renda. E também a questão do resgate parcial. O resgate parcial me torna um pouco preocupante, porque o que acontece? As pessoas estão resgatando justamente no momento onde eles vão entrar naquela fase decisiva que é de requerer renda, né? Então, com isso, as pessoas estão resgatando não adequadamente, né? Mas o que acontece? Não existe um tempo necessário para que eles possam acumular novamente esse resgate que eles venham a solicitar, seja para a compra de um bem, seja para uma viagem, e isso torna um pouco preocupante essa questão do resgate parcial, porque você acumula durante um tempo e naquela fase final, onde você precisa, às vezes, de mais recurso, né, fazer mais aporte justamente para você não ter uma perda na hora em relação ao seu salário da ativa, as pessoas vão e fazem, os participantes resgatam, né? E com isso, o que acontece? Na hora que você sai num PDI ou você, por algum motivo, você quer requerer a renda, você fica surpreso, né? A questão da frustração, vamos botar assim, que o seu benefício é menor, mas muito por conta dessa questão do resgate, né? Então, esse é um detalhe importante que eu gosto de frisar, que apesar de ser um plano atual, né, bem flexível, eu peço que as pessoas tenham muito cuidado na hora de resgatar, né? Converse com a minha equipe lá da Previdata, de Seguridade, pessoal de relacionamento, que vão justamente instruir vocês ao invés de um resgate parcial, vocês poderem trocar por um empréstimo, que seria mais vantajoso do que você fazer um resgate parcial. Perfeito, Flávio. Não, como você colocou, é um sinal de avanço. Acho que essa agenda ela foi protagonizada principalmente aqui no Brasil em decorrência da pandemia, né? Onde nós passamos, né, Eduardo, um momento histórico bastante desafiador para a humanidade. E isso afetou de alguma maneira, obviamente, a renda das pessoas e dentre outros desdobramentos, né? E o resgate parcial ele veio como uma zona de descompressão importante para o participante, mas obviamente que nós temos vários outros instrumentos que precedem o próprio resgate, porque é um movimento muito forte, né? O resgate parcial. Temos alternativas bastante interessantes, favoráveis aos participantes, mas de qualquer maneira essa foi uma inovação trazida para o sistema e hoje figura aí como mais um componente também, inclusive de atração para os participantes, considerando que eventualmente ele tem acesso a parte da sua reserva no momento de dificuldade. Mas aí, fazendo um pouco lá e cá, eu queria ouvir agora o Donato, né? O Eduardo já fez uma introdução, o diretor da área, mas está aqui o Donato também, nosso decano, né? Também, e já conhecido de todos os participantes. Tem sido uma honra trabalhar com esses profissionais da nossa Previdata, né? E o Donato é uma pessoa que sempre, nas nossas preparações para a reunião do conselho, né? Traz com muita qualidade e profundidade a dinâmica do nosso setor, os desafios que nós temos em função da aplicação da estratégia de investimentos. E nessa abertura aqui, nesse primeiro bloco, Donato, eu gostaria de ouvi-lo também, a exemplo do que fez o Eduardo aqui, na sua opinião, descendo um pouco mais os principais destaques de 2025, por gentileza. Primeiramente, obrigado pelas palavras. 2025 foi um ano muito positivo para a Previdata, como você bem disse. E especificamente em relação à gestão dos ativos, alguns pontos eu acho que são importantes a gente destacar aqui para os nossos participantes e assistidos. O início do Comitê de Passivo, eu acho que é uma virada de chave, um ponto relevante para nós da Fundação e também para nós da área de ativos, de investimentos. Isso trouxe uma proximidade entre as áreas de ativo e passivo que deu subsídios para a gente tomar uma decisão mais alinhada ao perfil de cada plano e à necessidade do plano, olhando também para o cenário. Um segundo ponto que eu acho que é bem relevante foi a nossa preocupação com transparência e a ampliação com novos materiais de divulgação, que foram as lâminas de investimento, que é um documento mensal que a gente divulga no site, que traz uma fotografia
de todo o plano, com a carteira de ativos, um comentário ali muito resumido de como é que foi o comportamento de cada segmento e do mercado, uma abordagem simples e de fácil entendimento para todos os públicos. Eu acho que isso foi um avanço nosso em termos de material informativo para os nossos participantes na questão da gestão dos ativos. Um outro ponto, assim, acho que foi bem relevante em 2025, foi a volatilidade dos ativos. A gente presenciou isso nos mercados de uma forma geral, muito em função do tarifácio norte-americano, que trouxe consequências para as economias, tanto mundial como no cenário doméstico, e a gente teve que trazer ajustes pontuais, seja eles em momentos táticos ou mais estruturais em questões de estratégia, que permitiram a Previdata, ao longo de 2025, conseguir superar os seus objetivos e as suas metas dos planos. Basicamente, eu acho que foram esses 3 pontos assim, mais relevantes que a gente pôde pontuar e observar do ano de 2025, um ano que, como eu disse anteriormente, foi um ano super positivo para a Previdata. Excelente, Donato. Muito obrigado. A gente vai descer um pouco mais daqui a pouco sobre essas questões. E eu quero aproveitar essa oportunidade até para me dirigir aos participantes, pedir a gentileza de que vocês entrem no nosso site, vejam as correspondências, as mensagens que todo mês, ou da área de investimentos, ou da área de gestão de planos, ou da própria presidência, lá no Olhar do Presidente, a gente tem procurado passar para os participantes de uma maneira simples, objetiva, direta. Há uma grande preocupação hoje do próprio supervisor, a Previc, né, no sentido de que as entidades tenham aprimorado essa capacidade de conversar com você, que tem a necessidade de compreender uma matéria que, de alguma maneira, tem algum grau de complexidade, principalmente quando a gente fala de planos que envolvem aspectos atuariais, como é o caso do PRV, e também do CV, que tem um componente atuarial. E além da própria questão dos investimentos. Né? Às vezes eu percebo que em muitas oportunidades, alguns participantes ainda carecem de um melhor entendimento quando compara investimentos de um fundo de pensão com investimento de pessoa física. Né? São agendas e estratégias totalmente diferentes. Nós pensamos nos próximos 5, 10, 15, 50 anos, né? Então, assim, é um tipo de musculatura, de estrutura e de estratégia totalmente diferente daquele perfil do investidor, a pessoa física. Né? Então, às vezes, alguns rompantes de momento, algumas questões conjunturais afetam os humores, mas, via de regra, a gente costuma dizer que os gestores de fundo de pensão já têm musculatura para conduzir essa situação, como ocorreu, obviamente, nos últimos períodos. Tivemos a década passada situações desafiadoras. Nessa década, o próprio efeito da pandemia, né, desdobramento de 19, 20 para cá, e teremos outras situações. Mas é sempre importante destacar que os fundos de pensão hoje no Brasil estão pagando cerca de 10 bilhões em benefícios por mês. Né? É um sistema consolidado e a Previdata, com seus 47 anos, faz parte dessa história. Dito isso, eu acho que um outro ponto também importante que foi trazido aqui, tanto pelo Eduardo, pelo Donato, que destacou agora, e pelo Flávio, nós, historicamente, temos a presença do Comitê de Investimentos, que é composto ali pela diretoria, por especialistas da área de investimentos, né, por representação da diretoria executiva e membros do Conselho Deliberativo. E a Previdata vem inovando, né, e nós temos hoje uma caixa de testes, que eu diria assim, né, uma caixa de areia, que é o Comitê de Passivo, né, que foi a reunião de um outro grupo de especialistas, fazendo um mix com o pessoal da área de investimento, mas com uma forte carga da equipe atuarial, no sentido de a gente discutir também profundamente os 2 planos, considerando que nós falamos de um plano de benefício definido, saudado, que ao longo das últimas décadas enfrentou alguns desafios, né, e agora faz um movimento muito importante para que ele tenha, de fato, a sua longevidade assegurada. A gente vai falar isso mais adiante. Eu já quero introduzir esse aspecto, devolvendo aqui a bola para a Fábia, né? Para a Fábia agora entrar, já não introduzir o segundo bloco, onde a gente começa a falar efetivamente dos números. Então, Fábia, por gentileza, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco aí do que foi o ano de 2025, na perspectiva, obviamente, atuarial, de benefícios, né? E traga para a gente aí alguns dados mais objetivos sobre as nossas estatísticas.
Obrigada, De Paula. Os nossos números, né, mostram, né, que realmente foi um ano de muito avanço, né? A Previdata encerrou o exercício com 37 empregados. Esses empregados que são a engrenagem, né, da Previdata, que fazem acontecer, destacando aí as coordenações, os analistas, os especialistas, né, e também o nosso público dos planos, né, juntando ali os participantes, assistidos, os beneficiários. Nossa população aí já ultrapassa 12 mil vidas, 12.800 pessoas, né, protegidas pelos nossos planos previdenciários. E o grande destaque também é a nossa folha de pagamento, né, de benefício. Mensalmente, a gente honra ali o compromisso da entidade com esses assistidos, né, e já conseguimos pagar aí, no mês 8,5 milhões, é o quanto totaliza a nossa folha mensal. E isso aí a gente tem realmente esse orgulho, né, de poder honrar esse compromisso com essa população. Perfeito, Fábio. E eu acho que vale destacar que ao longo desses 47 anos, né, a Previdata não ficou um dia sem pagar benefício, né? Com todos os desafios que a nossa entidade enfrentou, nós temos aqui os participantes do PRV que estão nos assistindo agora, o grupo ainda remanescente de participantes ativos, né? O PRV é um plano maduro, então temos um número expressivo de participantes assistidos, e eu acho que a gente tem a honra de dizer isso, né? Quantas empresas deixaram de existir, Donato, Eduardo, nos últimos quase 50 anos, e a Previdata continua aqui firme e forte, não é? Honrando seus compromissos, fazendo jus à sua missão, e um elogio da nossa parte aqui que trabalha com vocês, com profissionais que estão aqui 10, 15, 20, 30 anos na casa, então são pessoas que viram esse plano novo, esse plano amadurecer e continuam zelando, né, responsavelmente pela consecução dos objetivos. Ainda falando sobre os nossos números, né, temos a satisfação aí de apresentar o nosso patrimônio total. Um grande destaque aí foi o plano CV, que atingiu a casa de 1 bilhão, né, no exercício de 2025. Então, nossos planos previdenciários já totalizam 2 bilhões e 200. Esse é o valor que faz frente aos nossos pagamentos de benefício, né? E um pouco da população protegida, né? Nós temos aqui no plano CV, nós fechamos o exercício com 2.995 participantes, né? E já com 421 assistidos. São as pessoas que já estão recebendo o benefício do plano CV. O destaque da população do plano CV é que nós temos aqui 2.775 participantes que têm a participação também da patrocinadora contribuindo junto com eles, né? E temos aí 57 participantes que se desligaram do plano. No entanto, eles mantêm a contribuição deles e da patrocinadora também. Eles são autopatrocinados. E outro destaque são 163 participantes que também se desligaram da patrocinadora. No entanto, eles estão confiando ainda no plano, mantendo ali o saldo deles, né? Deixando que a Previdata administre esse saldo até que eles possam tomar a decisão mais à frente, optando pelo benefício, optando aí por outro tipo de segmento, né? Ou resgate, ou ainda fazendo uma contribuição adicional para que essa poupança possa ser aumentada, né? Então, essa é a distribuição da população do plano CV. No plano PRV, a gente sabe que o plano PRV ele foi saldado em 2008, é um plano que está fechado a novas adesões, e um plano maduro, né? Então, ele tem aí 1.917 assistidos, né? E somente 649 participantes. Eu acredito que daqui a 5 anos todos estarão recebendo o benefício, né? Só teremos assistidos nesse plano. Então, é a população protegida do plano PRV. Tá? Excelente, Fábia, muito obrigado. Eu acho que esse foi um primeiro panorama também na perspectiva aí da gestão de passivo, né? Como você bem destacou, nós temos 2 planos importantes, né? O plano BD, o PRV, que tem características muito específicas, e é um plano que, dentro de todos os desafios que ele enfrentou, vem cumprindo, como eu disse anteriormente, os seus compromissos.
Isso é fruto, naturalmente, de uma boa gestão que não começou ontem, nem há 2 anos, nem há 5 anos. Eu acho que a Previdata vem fazendo esse trabalho ao longo das décadas. E o CV, né, que nasceu lá em 2008 para 2009, né, é um novo perfil de plano, tem características diferentes, estratégias de investimento diferentes. E aqui, sem mais delongas, então, já quero passar aqui para o Eduardo e para o Donato novamente, para que vocês falem um pouco do que foi o ano de 2025. Como nós mencionamos, nós tivemos um 24 muito desafiador. Eu estava chegando na Previdata no segundo semestre e nas várias exposições, tanto que o Eduardo fez quanto que o Donato fez, demonstrou ali principalmente, né, o segundo semestre, toda aquela discussão de renda variável e as apostas, né, que o mercado estava fazendo por conta dos desafios do segundo semestre de 2024, e entramos num 2025 com algum ajuste na estratégia, obviamente fazendo também novas leituras, né? Mas não deixou de ser um ano desafiador, não é? Por várias razões, no contexto interno e também no contexto externo. Então, por gentileza, Edu e Donato, fiquem à vontade aí para trazer algum detalhamento dessa realidade, desse exercício de 2025, por favor. Obrigado, Paula. Obrigado também, Fábio, pela exposição, foi muito boa. Eu vou convidar o Donato para a gente fazer uma troca aqui de avaliações em conjunto, porque olhando para... Você puxou 2024, é importante contextualizar, porque 2024 demonstra categoricamente que a Previdata não está isolada do mundo. E isso é importante dizer, né, Donato, que não tem como você trazer um resultado desconectado de tudo aquilo que acontece no mercado financeiro como um todo. Pode ser que uma estratégia menos exposta a um segmento de risco, outra estratégia mais exposta possa trazer num conjunto um resultado ou outro, mas isso aí é o que eu queria depois trazer para você também, uma avaliação, está atrelado às metas que vocês determinam na sua meta atuarial, na confecção do seu ALM, que tem que ser respeitado no final na sua política de investimentos. Ou seja, não tem como você descorrelacionar tudo aquilo que você determina como meta, que está lá nas suas hipóteses e premissas. E aí, olhando para 2025, né, que, a princípio, eu queria já fazer um primeiro comentário, se eu queria ouvir você falando. A princípio, para mim, teria que ser um ano que não fosse repetir, mas eu olho 26, sem querer dar spoiler, porque também não dá para ter spoiler. O de 2025 seria um ano para não se repetir, porque olhando para agora, assim, não, tudo bem que se repita, porque o resultado foi bom, mas olhando mês a mês o 2025, era um ano que eu não queria, porque as incertezas foram, assim, principalmente nos ativos de risco, né? Quando eu olhei ali 2025, ativo por ativo, renda variável, multimercado, investimento no exterior, foi um ano muito complicado, até renda fixa. Não sei se você se lembra, quando os juros abriram, a carteira se desvalorizou terrivelmente, principalmente aquelas que eram marcadas a mercado, como o plano CV. Depois, quando os juros fecharam, nós conseguimos ali ter um bom resultado. Então, quer dizer, no mês a mês, o que nós vimos? Era sempre, como você queria seu comentário também, estudo, reposicionamento, revisão de carteira, acompanhamento com muito pragmatismo, ou seja, não tinha viés, não tinha ideologia, era olhar com pragmatismo no quê? Definição das metas, olhar o ALM, refazer o ALM, olhar a política, olhar a legislação, definição dos estudos, acompanhamento do portfólio, decisão tomada em cima das metas. E aí eu vou fazer um elogio aqui, que eu acho que cabe, elogio ao Comitê de Investimentos, ao Conselho Deliberativo, que nos deram ali suporte para as decisões e nos foram ali muito importantes, acompanhando ali e do nosso lado apoiando e decidindo ali, nos dando substância. Então, o que eu acho, né, que foi o peso,
foi o pragmatismo, ou seja, decisão tomada em cima daquilo que foi desenhado sem nenhum tipo de viés. Então, nesse contexto, eu acho que foi o sucesso da gestão. Eu queria um pouco da sua avaliação. O que você entende, o que você acha, o que aconteceu em 2025. Perfeito, Eduardo. Assim, eu compartilho da sua opinião. Assim, quando a gente olha o resultado de 2025 friamente, né, final do ano, 2025 ali, parece que foi um ano tranquilo e não foi. Como você bem colocou, a gente teve ali desafios mês a mês, né, com variações, com volatilidade. A gente teve um cenário de juros elevados por mais tempo do que a gente imaginava lá no início de 2025, né, pressão sobre os ativos de risco, como o próprio De Paula colocou. Mas a gente teve uma particularidade, né, que todo esse movimento, né, trouxe distorção nos preços e na nossa perspectiva de retorno, mas a gente foi proativo em fazer ajustes táticos nas estratégias adotadas para 2025. Todo esse cenário trouxe um fluxo para a renda variável local muito forte. E isso, nós continuamos numa posição, principalmente no plano CV, que é um plano que permite que a gente tenha uma exposição maior em ativos de risco, a manter aquele percentual elevado. No plano PRV, por ser um plano já saldado, em que a gente não tem novos entrantes, uma contribuição mais expressiva, e a gente tem uma necessidade de uma menor exposição a ativos de risco, a gente teve uma colocação em renda variável com um percentual bem menor, com uma exposição em renda fixa maior. Mas quando a gente olha para esse cenário e que a gente conseguiu identificar isso logo no final do ano de 2024, acho que o De Paula colocou isso muito bem, a gente veio ali no segundo semestre de 2024 recuperando, quando chegou em dezembro, o cenário mudou totalmente e a gente tomou um tropeço ali que acabou impactando no resultado de 2024. Mas a gente já tinha montado uma estratégia olhando para 2025 que só precisou ser lapidada com esse cenário, né? Então, a gente teve juros globais de uma forma muito expressiva, aversão a ativos de risco e um fluxo para a Bolsa, né, com os títulos públicos se valorizando dentro do mercado local. Fizemos esses ajustes, esses ajustes pontuais, ajustes táticos, e que permitiram, ao longo de 2025, que a Previdata conseguisse alcançar os objetivos, tanto nos planos PRV e no plano CV, né? Eu acho que uma coisa importante que você colocou aí é o apoio dos colegiados, né? Nada disso iria funcionar se a gente não tivesse o apoio, seja do Comitê de Investimento, do Conselho Deliberativo, ou até mesmo do Conselho Fiscal, pontuando e observando aquilo que eles entendem ser pertinente para chamar a nossa atenção e a gente aprimorar os nossos processos e as nossas estratégias. Então, esse resultado não é só da área técnica, não é só da gestão, mas é da Previdata como um todo. Diretoria executiva, Conselho Deliberativo, Comitê de Investimento, todos fazem parte desse processo. E sem o apoio deles, a gente não conseguiria fazer os ajustes a tempo necessário e conseguir capturar essas distorções, traduzindo isso em uma rentabilidade positiva para o plano. Assim, devolvendo para o De Paula, e mais uma vez agradecendo a pergunta, eu acredito que a entidade funciona como um organismo. Uhum. Então, seja a área atuarial, fazendo as premissas e hipóteses bem aderentes ao perfil do plano, e aí eu falo aí o regulamento dos planos bem precificados nas premissas e hipóteses atuariais, a área de gestão fazendo os estudos de ALM, fronteira eficiente, de acordo com o que for ali o entendimento do que percebe-se a aderência do que necessita na parte financeira, a diretoria executiva, os colegiados também, é o que necessita para que a entidade consiga
obter bons retornos. E o que o Donato falou é que nós conseguimos bons resultados mediante isso. Então, eu agradeço muito. Excelente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Donato. A gente continua com vocês ainda. Eu acho que isso é muito importante e eu quero aproveitar essa oportunidade. Você que está nos assistindo agora, o chat está aberto para conversa, nossa equipe está à total disposição. Então, caso nessa primeira rodada e segunda rodada nossa sobre a dinâmica do que foi 2025, haja alguma dúvida, tenha algum questionamento, não perca essa oportunidade. Obviamente que o vídeo, a nossa gravação vai ficar à disposição de todos, mas eu acho que é um momento único, não é? Esse é um ano nós temos ainda alguma história para contar aqui sobre o que nós pretendemos fazer no próximo ciclo. Abrimos um outro ciclo de planejamento estratégico, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas é muito importante que você fale conosco. Afinal de contas, é o seu plano, é o seu futuro, e hoje é uma oportunidade que a direção da empresa tem de prestar conta para você, né, que é o principal ator da nossa entidade, participante ativo, assistido e seus dependentes. Então, por favor, fale conosco, será uma honra imediatamente responder os questionamentos. E eu quero aproveitar a oportunidade. Paulo, eu queria fazer até aproveitando o seu convite, falando que nos nossos relatórios, que estão no site, lá tem a composição dos investimentos por alocação, por segmento e tudo mais. Pelo Previdata, @Previdata, pelo Fale Conosco, participante que se sentir interessado, pode mandar suas perguntas, que a equipe de investimentos tem o maior prazer de respondê-las e dar maiores detalhes, convidar os participantes, caso queiram ter maiores informações, de obtê-las pelo Fale Conosco, que a equipe de investimentos está sempre pronta a responder. Excelente lembrança, Edu. Excelente lembrança. E aí, aproveitando já, pegando o gancho aqui, eu acho que a gente tem algumas telas, né, Donato e Edu, para apresentar aqui para o nosso público sobre a alocação dos ativos, sobre a questão da diversificação e como é que se deu isso. Será que a gente pode descer um pouquinho mais agora na apresentação técnica, por favor? Perfeito, De Paula. Assim, eu acho que é muito importante falar sobre diversificação. A diversificação é um dos pilares que orientam a nossa composição do portfólio. E como é que a gente observa isso? A gente tenta distribuir, olhando perfil de cada plano, cenário, alocações, necessidades de caixa, para que você consiga, com essa diversificação, capturar e não ficar refém de um fator apenas de mercado, de um segmento, de um ativo qualquer. Essa distribuição ela é feita através de estudos de macroalocação ao longo do tempo, para que, de forma resiliente, o plano consiga entregar as rentabilidades aos seus participantes. Quando a gente olha especificamente para o plano CV, né, a gente vê uma composição um pouco diferente do plano PRV. A gente tem uma concentração maior em renda fixa e aí vai uma particularidade da estratégia com o momento de mercado e a necessidade do plano. E nos ativos de risco, uma exposição maior em renda variável, com 14%, estruturados, exterior e operações com participantes. Essa composição ela não é feita aleatoriamente, ela tem todo um estudo de macroalocação, olhando para cenário e perfil do plano. E esse plano, como é um plano mais novo, um plano com novos entrantes, uma contribuição, um plano ainda ali capturando recursos, a gente pode ter uma exposição maior em renda variável, por isso essa alocação de 14%. Donato, sem cortar sua linha de raciocínio, só para quebrar um pouco o protocolo e você continua aqui, claro. Porque eu lembro que quando eu cheguei, e foi um ano difícil, 24, né? E a gente tem essa coisa de conversar com o participante, eu encontrei algumas pessoas nos corredores da DataPrev, no próprio atendimento nosso na Previdata, né? E algumas situações que eu estive na própria patrocinadora, né? Encontrei participantes ali no elevador, né? E teve gente que falou, não, mas se o meu recurso tivesse aplicado na poupança, na pessoa física, ou tivesse feito numa renda fixa, este ano, esse mês ou esse semestre eu teria tido uma rentabilidade melhor. Às vezes há uma incompreensão, que você tocou num ponto muito importante quando você fala de estudos,
né? Ninguém, eu falo respeitosamente aos nossos participantes, né? Mas a gente não acorda de manhã e fala, bom, o vento está soprando para um lado e eu vou aplicar aqui ou acolá. Então, assim, se você puder, né, nessa roda de conversa que a gente está aqui, de uma forma muito intimista com o nosso participante, sem cortar sua linha de raciocínio aqui, mas descer um pouco mais nisso. Quer dizer, quando a gente fala de uma estratégia, né, como o Eduardo falou aqui, ou de um PRV, não é? Que tem uma característica muito própria, de um CV, que tem outro tipo de característica, você fala um plano mais novo, etc. Se você puder falar um pouco disso e sem cortar sua linha de raciocínio, acho que vale a pena, nessa prestação de contas, a gente trazer isso de uma forma assim, mais direta para o nosso participante. Perfeito. Assim, quando a gente trabalha para montar assim, um estudo de macroalocação, ou seja, distribuir os ativos nos diversos segmentos, a gente tem algumas métricas e algumas premissas para olhar. Né? Cenário, olha para cenário, olha para perfil do plano, olha para maturidade e o nível de exposição de risco que aquele plano pode correr. Né? Mas a gente olha também, dentro desse contexto, dentro dessa composição, qual é a nossa expectativa de retorno ao longo do tempo. Porque o que cabe, assim, eu acho uma coisa que você colocou aí que me salta aos olhos e que é muito evidente nos nossos questionamentos com relação à gestão, o Eduardo sabe muito bem disso, são olhar para o resultado em janelas curtas. Isso pode trazer uma distorção muito significativa. Se você pegar um ano em que Bolsa não teve um movimento favorável, você fala assim, poxa, se eu tivesse colocado na poupança, eu teria uma rentabilidade melhor do que Bolsa. Dando um exemplo, deu 10% negativo. Você está pegando um único ano, uma janela de 12 meses, ou uma janela de 3 meses, não importa. Nós, da área técnica, da coordenação ali de investimentos, junto com nossa assessoria, todo o nosso suporte que a gente tem, a gente está olhando no horizonte de tempo de longo prazo. A gente tem que entregar o resultado no longo prazo. E esse resultado no longo prazo entra todo dentro dessa composição de montagem de portfólio. Né? Se eu olhar para um ano ruim de bolsa, com certeza você vai me falar, você é um exemplo, não você. Né? Era melhor ter colocado na poupança. Mas se você pegar um horizonte maior de tempo, talvez ali 5 anos, 4 anos, 10 anos, não importa o tempo, uma janela maior, você vai ver que a poupança ficou muito para trás. Então, é nessa ótica que a estrutura e a diversificação do portfólio ela é montada para que, ao longo do tempo, a gente consiga entregar resultados consistentes, resilientes e sem o comprometimento específico de um único segmento. Então, a montagem do portfólio é feita em cima dessa estrutura com uma perspectiva de retorno de longo prazo. Não sei se... Perfeito, excelente. Eu acho que esse é um componente... Por favor, Edu. Só acrescentar uma questão para o Donato. No geral, o investidor, ele faz o contrário que deveria. Ele deveria aplicar na baixa e resgatar na alta. Ele, motivado pelas questões erradas, ele resgata na baixa e aplica na alta. Então, quando acontece uma questão da cota cair, é que ele deveria comprar a cota. Né? Então, na poupança previdenciária, quando houver uma questão de cota em queda, é o momento de fazer o aporte. Né? E o que nós vimos em alguns períodos é que, motivado por questões que talvez sejam um pânico de mercado nos PGBLs, que se motivou algumas questões de vou tirar daqui e botar lá. Mas no longo prazo, o que eu mais vejo é que PGBL não paga o que se promete pagar. Eu não vejo muitas pessoas falando assim, eu estou recebendo uma aposentadoria no meu PGBL. Eu não vejo comentário assim, eu, por exemplo, eu sou beneficiário do meu PGBL. Vejo que no final a pessoa resgata os seus PGBL. Né? Mas eu sou beneficiário do fundo de pensão, da entidade Previdata, Petros, Valia, eu sou do Banco do Brasil, da Previ, tenho renda vitalícia ou não, programada, seja lá o que for. Mas eu sou
eu não vejo que o mercado daqueles que são regulados e recebem pelo PGBL recebam como nós pagamos aqui. As entidades federais de previdência complementar pagam. As abertas não vejam um volume tão expressivo. Então, desculpa. Então, eu acho que é um contrassenso isso. Não, excelente, Eduardo. Eu acho que a gente teve, né, abriu esse parênteses aqui, mas é muito importante para o nosso participante entender isso. Não à toa, né, quando a gente fala de um fundo de pensão, a gente está falando de investidor, né, institucional qualificado, né, que é essa capacidade Sim. de leitura de cenários para que você cumpra a sua missão institucional. Né? Então, e é como você mencionou, infelizmente, ainda no Brasil nós temos um baixo nível de educação financeira, lato sensu, uma sociedade que está amadurecendo, a gente está envelhecendo rapidamente, mas ainda, talvez com essa dificuldade de entender a relevância de você ser previdente, né? E ao ser previdente, você tem que ter uma estratégia, né? Então, às vezes, há algumas incompreensões, então, por isso que eu fiz esse corte rápido. Devolvo a palavra para você, para não cortar a linha de raciocínio, mas eu acho que vai ficar o registro aqui, é um componente muito importante. Eu acho muito importante e agradeço por você ter levantado esse tema, eu acho que é de suma importância. O que eu acho também sim, pode complementar essa informação é que nós estamos atentos sempre aos movimentos de mercado. Então, às vezes passa desapercebido, mas pequenos ajustes táticos de alocação não são percebidos pelos participantes, mas nós fazemos. Nós estamos ali no dia a dia atuando nisso. Não é que eu vá zerar a renda variável porque está no momento ruim, porque eu posso perder o time e fazer esse movimento na hora errada e deixar de capturar um retorno na volta. Mas a gente faz uma calibragem sempre no portfólio ali, sempre atento a esses movimentos de mercado, mas não quer dizer que a gente vai zerar a posição ou não. A gente sempre olha sobre a ótica de cenário e com alocação voltada mais para o longo prazo e não em janelinhas curtas. Excelente, Donato. Pois não, Edu. Sem querer estender muito, Sim. mas o tema é instigante. Em 2024, salvo engano, nós tivemos 2 cortes por excesso de rentabilidade no segmento exterior. Salvo engano, no final do ano, do meio para o final do ano. Então, nós tivemos 2 cortes por excesso de rentabilidade, porque nós ultrapassamos o limite de alocação em investimento no exterior, que é 10%. Então, nós passamos 10% por excesso de rentabilidade no segmento, um ano, que foi um ano um ano ruim, né? Assim, então, nós fizemos uma leitura correta, né, e tivemos excesso de rentabilidade. Em 2025, nós tivemos que fazer realocações por conta de excesso de taxa ofertando taxa de renda fixa de títulos públicos federais para casamento de ativo e passivo no plano PRV. Nós fizemos redirecionamento para casar ativo com passivo, né? Reduzindo ativo de risco para, no longo prazo, capturar uma taxa melhor. Só por isso conseguimos uma taxa melhor do que a poupança até 2000, lá sei quanto, né? Então, tem coisas que o participante não vê, são coisas específicas do plano, mas são naturais da gestão. Né? É isso. Qual outros exemplos você pode dar? Sim, eu acho que você colocou um exemplo muito positivo com relação ao exterior, que foi uma alocação que a gente tinha, deu um baita de um retorno, a gente ultrapassou o limite legal e ali teve que fazer um ajuste pontual. E nesse ajuste pontual, para voltar ao nível, a gente já promoveu um ajuste na estratégia de alocação, olhando para frente, entendendo ali qual seria o movimento lá fora, como iria acontecer, um direcionamento mais para a renda fixa global, um dólar com menos pressão, e isso olhando no contexto geral para 2025, e a gente conseguiu capturar um excelente retorno. Aí o participante, quando olha assim, pô, você saiu de 10 para 7 com uma rentabilidade que foi super positiva,
mas ali a gente fez um ajuste pontual por necessidade de limite de enquadramento, de governança, né, de enquadramento, mas aproveitamos esse momento para fazer uma mudança na estratégia de alocação. Um outro ponto que você colocou foi capturar esses níveis de taxa, principalmente para título público, né, e trazer isso para a carteira, que vai ser diluído ao longo do tempo. Quando você olha, não nesse momento, mas quando você olha um pouco para frente, em que naturalmente você vai ter um fechamento de taxa de juros, você já incorporou aquela taxa e naturalmente você já está ali com boa parte do teu portfólio batendo as metas e os teus objetivos atuariais. Excelente, Donato. E, por favor, como eu falei, a gente abriu esse parênteses aqui, eu achei muito importante. Qualquer dúvida, aproveite esse momento, você que está nos acompanhando no YouTube, entre no chat, faça suas perguntas. Alguns termos naturalmente são técnicos, né? Então, às vezes, pode soar um pouco estranho, mas aí o nosso time está à disposição até para esclarecer essas questões. E, para voltar ao ponto, Donato, por favor, fique à vontade, vamos lá para os números novamente, para a gente objetivar o que isso representou que vocês estão dizendo, até porque, já antecipando aqui, já vi que tem uma tela que, inclusive, a gente se compara com outros planos de mercado mais adiante, que eu acho que vai ser a consolidação dessa visão que você, Eduardo, trouxeram, do seu ponto de vista do que a gente chama de estratégia, né, de alocação, de macroalocação e a sua dinâmica de funcionamento na gestão de fundo de pensão. Então, por favor, Donato, vamos voltar lá para os números. Só voltando aqui um pouquinho antes de a gente falar especificamente sobre a questão do retorno, falar um pouquinho da diversificação no plano PRV, só em comparação ao CV, a gente já vê que tem uma diferença grande ali em renda fixa, né? Esse é um plano saudado, fechado, sem novos entrantes, em que a gente não pode, dentro da estrutura do plano, correr muito risco. Quanto mais risco a gente correr, se for para o lado positivo, tudo bem, mas se a gente errar, o plano é penalizado. Então, a gente trabalha com os segmentos de risco, né, que é o renda variável, estruturados, exterior, num nível muito mais baixo, concentrando todos esses ativos a mais ali em renda fixa. Hoje o cenário é favorável para a renda fixa, mas a gente tem ali uma carteira muito consolidada e com taxas já pré-definidas acima da meta, o que traz uma tranquilidade no longo prazo. Falando, assim, passando aí para o plano, né, deixar o Eduardo falar um pouquinho, mas 2025 foi um ano assim, bem positivo para a indústria de uma forma geral, né? Acho que os segmentos e os planos aí conseguiram superar as metas, na sua grande maioria, né? No plano CV teve ali um pouco mais de dificuldade de atingimento de meta, mas no consolidado o segmento como um todo foi uma expressão ali, um volume muito expressivo, mais ou menos de 95% ali de atingimento de meta, e a Previdata está nesse grupo, né, de 2025 ter conseguido superar a meta em todos os planos. Um resultado bem positivo. Não sei se o Eduardo quer falar alguma coisa especificamente. Sim, o que nós vemos é que quase, majoritariamente, as entidades conseguiram bater as suas respectivas metas. O importante é falar que nós comparamos entidades, e aqui nós estamos comparando as entidades, exceto aquelas que são as maiores, né? Que seriam aquelas que têm patrimônios que poderiam distorcer o estudo, que aí eu falo de Petros, Previ, etc. Então, são entidades ali que têm aproximadamente, possivelmente podem ser comparadas à Previdata. São em torno de 300 e tantas planos de previdência, 300 e tantos planos, não é isso? Isso. Planos de previdência. Então, praticamente todos eles conseguiram bater as suas metas. Outra coisa que eu chamo a atenção é que pode ser que, olhando para segmentos, nem todos conseguiram superar suas respectivas metas por segmento, mas no consolidado conseguiram bater. O que ocasiona isso é que
os segmentos de risco eles conseguiram rentabilizar o suficiente para bater as metas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um segmento de risco que a meta era 15%, o plano conseguiu 14% e alguma coisa, o que é o suficiente que no consolidado bata a sua meta, mas não conseguiu bater o objetivo naquele segmento dentro do seu plano, mas foi suficiente para que no consolidado conseguisse somar o potencial para o plano. Mas foi um ano positivo para quase todas as entidades. Eu estava vendo, Eduardo, sem querer te interromper, já interrompendo, a gente está falando de 94% praticamente dos planos que bateram. Sim, nos planos CVs, 96%, 96, no né? 95%, nos planos BDs, 96%. 96%, quer dizer, o conjunto aí foi excelente, né? Foi excelente. Praticamente majoritário. Né? O que me chama a atenção é que quando você olha por segmento, né, olhando esse quadro, 52% dos planos superaram a meta na renda fixa. E na renda variável, 39%, né? Perfeito. Olhando para o plano BD. Ou seja, consolidando 96%, mas olhando para a respectiva meta por segmento, não. O que significa? É que os segmentos de risco rentabilizaram muito, mas às vezes a meta estabelecida no segmento de risco não foi alcançada, mas por ter sido uma rentabilidade alta no segmento de risco, ela contribuiu no consolidado o suficiente para bater a meta do plano. O que eu acho, assim, que essa tua fala e esse quadro traduz aquilo que nós já havíamos conversado antes, a dificuldade da montagem de estratégia num ano de extrema volatilidade para os ativos. Exatamente. Perfeito. Uma bolsa que bate 15, mas uma volatilidade tão alta, às vezes você rentabiliza 14,90. Isso. Então você não conseguiu superar a sua meta de 15, bateu o benchmark de 15, mas bateu 14,90. No consolidado, 14,90 enquanto uma meta, por exemplo, de INPC mais 6, você consegue superar com 14,90 se tiver uma quantidade de renda variável suficiente que some isso no agregado. E o que nós vemos aí é que as entidades, a maior parte não conseguiu bater segmento por segmento suficiente. Vamos botar ali, a renda fixa foi o que mais bateu, 52%, nos planos BDs, e renda fixa nos planos CVs deu 48%. Olhando segmento por segmento, nenhum deles, exceto nos planos BDs, conseguiram capturar o suficiente, além do que 50% do que os seus objetivos. Então, olhando, é difícil montar uma estratégia num ano de alta volatilidade que consiga cumprir por segmento a segmento os seus objetivos traçados. Então, isso traduz o quê? Num ano de volatilidade, como é difícil cumprir a meta, como o Donato falou. Agora, para a gente poder avançar para a próxima tela, que daqui a pouco a gente vai ter o combo aí do atuarial, eu acho que tinha mais uma... Isso, acho que tinha essa daqui, né? Que essa tela aqui também é bem interessante. Aí, não sei se o Eduardo ou o Donato que vão falar sobre essa tela, mas também acho que é uma consideração importante da gente passar para os nossos participantes que estão nos assistindo. Essa é uma tela que nós... a prévia data em indicadores de dezembro, e que nós botamos o plano PRV, a mediana dos planos, é uma tela que tem a identidade visual que nós usamos nos nossos relatórios. Nós pegamos estudo comparativo de desempenho que a nossa prestadora de serviço, Aditus, fornece, e comparamos o plano PRV, plano CV com a mediana dos planos BDs e mediana dos planos CVs. Né? Comparamos também com o CDI e mostramos aqui, comparado com as nossas metas, né? Tanto do plano BD como do plano CV. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o plano PRV da Previdata conseguiu superar a mediana dos planos BDs de mercado, ou seja, a Previdata foi melhor que os planos congêneres de mercado. 12,04 contra 11,81.
quando nós olhamos a mesma questão, plano CV da Previdata, quanto a mediana dos planos iguais a eles, que são o plano CV de mercado, 14,41 contra 13,60. Ou seja, no ano de 2025, a Previdata foi melhor, tanto nos planos BDs quanto nos planos CVs do que seus planos congêneres de mercado. Ou seja, foi melhor. O plano CV bateu também o CDI. Por que você fala o seguinte? O plano BD não tem uma comparação direta com o CDI, porque ele é um plano saudável, ele tem uma métrica totalmente de construção diferenciada. Tá? Quando nós olhamos a meta atuarial, nós vemos que os dois planos conseguiram superar suas respectivas metas. Então, foi um ano, comparativamente aos planos que são os planos congêneres, ou seja, planos BDs, planos CVs, eles bateram os seus planos comparativamente e também bateram suas respectivas metas. Então, foi um ano muito positivo, foi um ano muito bom para os dois planos. Excelente. A próxima tela, nós mostramos o patrimônio investido em dezembro de 2025, comparando com a evolução desse patrimônio lá em 2009. Aí nós mostramos o crescimento do plano CV. Donato, você quer falar para a gente? Posso falar. Sim. O que a gente observou em 2025 foi esse crescimento de 15% no plano CV. Isso foi muito positivo para a gente. Eu acho que quando a gente olha no retrovisor, vê a evolução patrimonial, vê a resiliência da gestão do plano, né? Seja ela somente na gestão dos ativos, mas também na gestão do plano como um todo, né? Esse crescimento patrimonial, ele reflete não só a gestão dos ativos, mas também as contribuições, né? Se a gente olhar só sobre a ótica e resultado dos investimentos, nós tivemos aproximadamente ali 125 milhões e 900 aproximadamente de resultado financeiro dos investimentos, o que permitiu que a gente ultrapassasse a 1 bilhão de patrimônio, né? Fechamos ali 2025 acima de 1 bilhão, que foi assim uma marca, eu acho que para o plano a gente conseguiu ultrapassar essa marca, e o que a gente entende é que a composição e a diversificação do nosso portfólio, mesmo diante de um cenário de grande volatilidade, permitiu que os investimentos contribuíssem de forma significativa para o plano CV alcançar esse crescimento em 2025. Excelente. Tá? Quando a gente vai para o plano PRV, a gente olhando percentualmente, né, há uma diferença muito grande do plano CV, né? Plano PRV, quase 4% de crescimento. Mas se a gente olhar para o resultado dos investimentos, o resultado é praticamente o mesmo no CV. Ou seja, financeiramente falando, o resultado financeiro dos investimentos no plano PRV também foi de 125 milhões e 900 mil. Muito próximo ali ao do plano CV. Mas quando você olha percentualmente, é um percentual muito mais baixo. O que isso se traduz para a gente? A maturidade dos planos são diferentes, né? O plano CV tem novos entrantes, com novas contribuições, e o plano PRV eu não tenho mais novos entrantes por ser um plano fechado. Então, a gente tem um nível de desinvestimento mensal para pagar e honrar todas as nossas despesas previdenciárias, mas mesmo assim, o plano PRV conseguiu, ao final de 2025, fechar com um aumento patrimonial na quase ali de 4%. Muito bom, Donato, muito bom, Edu. Eu acho que aqui a gente fechou esse ciclo, né, das telas dos números. Não sei se o Eduardo, porque a gente vai mudar agora de bloco e vai falar de passivo, né? Então, antes de falar sobre o passivo, quero trazer aqui, pedir a gentileza, Eduardo, em apertada síntese, você e o Donato, né? Eu acho que se fosse fazer alguma consideração do fechamento de 25, já que a gente colocou os números para os nossos participantes, e, por favor, qualquer dúvida,
converse conosco no chat, a gente está à disposição, tem alguns questionamentos já chegando, mas a gente está à total disposição sua para que todos os pontos sejam esclarecidos. A gente sabe que essa é uma discussão às vezes árida para quem não está no dia a dia ali na área de investimentos, e é nosso papel, nossa obrigação, né, explicar da maneira mais transparente e inteligível, né, equações que às vezes têm um grau de complexidade bastante significativo. Então, diante disso, Edu, Donato, acho que assim, é apertada a síntese para a gente ficar dentro do nosso tempo aqui, mas como é que vocês então veem a amarração do ano de 25, seja em relação ao PRV, seja em relação ao CV? Seria, eu acho que é importante ficar o registro da área, obviamente do executivo da área e do nosso coordenador de investimentos. Fiquem à vontade aí, por favor. Donato, pode começar. Então, vamos lá. Assim, 2025 eu acho que traduz o esforço, né, e a seriedade com que a Previdata faz a gestão dos ativos. Eu entendo que conseguimos ali alcançar o nosso objetivo no ano, mas não é só isso. Eu entendo que esse resultado de 2025, ele nos motiva e nos incentiva para que a gente continue trabalhando com seriedade, com resiliência, com muita disciplina, que é o que norteia a gestão, né? A gente tenta traduzir as oportunidades na melhor relação risco-retorno para que a gente consiga, ao longo do tempo e no longo prazo, como um investidor institucional, capturar e honrar todos os nossos compromissos com nossos participantes. É isso que eu gostaria de falar para vocês, que o esforço não terminou com o fim do exercício, mas sim uma renovação para que em 2026 a gente consiga um resultado tão bom quanto, dentro de um cenário talvez mais desafiador em cima de um contexto diferente. Muito bom. Por favor, Eduardo. Eu concordo com tudo que o Donato falou. 2025 terminou com uma montagem de estratégias e carteiras olhando para 26. Então, acho que essa é a principal mensagem. Em 26, que já começa com um ano que não deveria ser repetido a 27, já começa com uma maturidade de um profissional que já tem quase 40 anos de Previdata, que é o Donato, desses 47, então é um cara que tem a cultura da casa, então goza de toda a confiança e prestígio que a casa merece. Então, eu acho que isso representa o que a casa tem de melhor para a gestão. Eu acredito que nós estamos seguindo o mesmo conceito, que é o pragmatismo sem vieses, a consolidação de olhar os estudos, olhar a maturidade do plano, olhar o regulamento e seguindo acompanhamento de mercado e sempre fazendo aquilo que o que é melhor para o plano, olhando para frente, olhando o que se tem, olhando para frente, ouvindo o mercado, ouvindo aquilo que se põe e não que muitas vezes fala, não, aqui a gente não faz aposta, né? A gente evita qualquer termo que se fala, vamos apostar nisso, vamos apostar naquilo. Aqui não é aposta. Aqui é pragmatismo, é estudo e realização de muito esforço de trabalho. Então, 25 foi um ano que a gente falasse, poxa, é um ano para não se repetir. Espero que tudo aquilo que nós aprendemos com 24, 25, todos os outros anos, né, ele vai se materializar com a gestão daqui para frente. Então, é isso que eu tenho para oferecer e é isso que eu tenho para colocar. Ótimo, Edu. Excelente. Muito obrigado. Continuamos aqui. E agora, talvez com um pequeno câmbio, né? Costumo dizer, e aí focado um pouco no PRV, Fábia, então, Flávia aqui, o diretor da área, Fábia, nossa especialista, também, tal qual o Donato aqui
vários anos de casa, conhecida de todos já em outras apresentações do RAI, né? E eu costumo dizer que um plano de benefício, até recentemente numa das reuniões com os nossos conselheiros, né? A gente rememorou isso numa reunião também lá com o Ministério, né? Quando você fala de um plano BD, você fala de um corpo com 2 pernas, né? Nasce a necessidade no passivo e depois tem toda essa história da área de investimentos que Eduardo e Donato trouxeram de forma muito competente aqui, mas em torno de uma necessidade. E, obviamente, quando a gente olha para o PRV, ele é um plano que passou por um processo bastante agudo, né? Nós tivemos lá um saldamento em 2008, pelas razões todas conhecidas. Não é nesse podcast que a gente vai descer nesse detalhe, mas isso está no nosso site, está nos documentos, né? E por conta dessa situação bastante adversa que o PRV enfrentou lá em 2008, houve muita responsabilidade da patrocinadora à época, né? No sentido de viabilizar o saldamento, né? E, obviamente, que nós tínhamos ali uma necessidade de um equacionamento do déficit, que é um desequilíbrio negativo, como os nossos participantes bem sabem. Então, aqui neste exato momento, nos dirigimos aos participantes do PRV, Fábio, para a gente falar um pouco deste processo, obviamente, com foco em 2025, né? Mas o PRV, ele vem, como eu disse, eu acho que é um ponto importante, né? Responsavelmente pagando, né? Nós não ficamos um ano sem pagar, um mês sem pagar, um dia sem pagar um benefício, né? Mas isso é fruto de estratégia, de responsabilidade, e agora nós somos chamados novamente à responsabilidade de fazer um movimento importante, Flávio, no plano PRV. Nós tínhamos alguns mecanismos, né, de descompressão, e aí vocês, participante, vai poder ler sobre isso no nosso site, quando a gente fala de ajuste, de precificação, e alguns mecanismos que o próprio Estado rediscute hoje, que nos deram alguma zona ali de folga para tratamento do desequilíbrio negativo do PRV. Mas ele vem com esse desequilíbrio há algum tempo e agora, eu acho que fruto desse acúmulo, a gestão resolveu, alinhada até com o que vem protagonizando a própria Previc, de adoção das melhores práticas no limite, né, de um plano que vem amadurecendo já há bastante tempo. Então, resolvemos fazer um movimento bastante importante para a história do PRV, até com essa perspectiva que tanto Eduardo e Donato colocaram aqui. Como eu falei, são 2 pernas de um mesmo corpo, né? Então, se no investimento você tem que ter essa estratégia muito bem definida, que vai sendo ajustada com refinamento, que exige muito conhecimento para que você acerte a mão, né? Em cenários internos e externos, por vezes adversos. Com a área de passivo também acontece isso, né? Porque de um lado você pode ter o regulador, que é a nossa Previc, que é o nosso CNPC, na verdade, né? A Previc como supervisora, fazendo ajustes técnicos, e de outro lado tem a resposta da própria massa, participantes que têm graças a Deus, né, estão vivendo mais, né, situações familiares que se alteram, e tudo isso se manifesta nos cálculos atuariais, nos estudos, e aí a gente tem essa combinação científica entre investimentos e o tratamento do passivo. Então, Fábio, agora passando a bola para você e para o Flávio aqui, a gente gostaria avançamos um pouco no tempo lá no investimentos, mas foi muito importante, mas agora tão importante quanto é você trazer esse quadro do PRV para a gente, do ponto de vista das medidas que foram adotadas em 25, desdobramento dos estudos de 24, que já vinham também carregando aí uma agenda da década passada e do próprio desdobramento da pandemia, enfim, tudo isso se reflete no passivo do plano também, não é? Você pode ter um excelente resultado de investimentos, mas isso não é combinado com o passivo, não é? E aí que está o grande desafio da gente atender lá o artigo 19 da Lei Complementar 109, que é a busca do permanente equilíbrio. Não é? Eu acho que é aí que está a riqueza de um sistema tão complexo quanto o nosso. Então, sem mais delongas aqui, eu passo a palavra para você, Fábio, e para o Flávio, né? Para vocês fazerem essas considerações sobre os movimentos que nós precisamos fazer responsavelmente em torno do PRV, em pleno alinhamento aí com o nosso Conselho Deliberativo, nosso orientador estratégico e com a própria patrocinadora, como sempre, essa gestão muito responsável no sentido de nos ajudar a dar consequência a esse movimento. Então, a palavra é sua, Fábio. Perfeito. E Flávio também, claro. Sim, sim. Perfeito, De Paula. O plano PRV é um plano de benefício definido, né, saudado em 2008, mas mesmo saudado, né, mesmo fechado a novas adesões, ele tem essa estrutura que tem que estar sempre sendo monitorado.
E hoje a gente se depara aí com a longevidade, né? Os participantes vivendo mais, os assistidos vivendo mais, e isso tem impacto para o plano. A mesma coisa é rentabilidade, né? A rentabilidade tem que ser alcançada para que possa fazer frente aos compromissos do plano. Então, tudo isso é monitorado e nós tivemos o saldamento em 2008. Em 2014, o plano passou por um equacionamento ali de uma amortização prevista ali para 5 anos. E, a partir de 2016, o plano começou a apresentar novos déficits, pequenos, mas novos déficits, que, de acordo com a legislação, não precisariam ser equacionados naquele momento, mas eles estavam sendo monitorados. E, ao passar do tempo, a gente verifica que esse acúmulo de déficits, né, ele chega em 2024 em 137 milhões. E aí, de acordo com as regras da legislação, a gente observa que ele ultrapassou o limite ali em 2024, sendo necessário ali criarmos um plano de equacionamento, que a legislação prevê que isso pode ser feito no exercício seguinte ao exercício que foi identificado o déficit. Esse foi o nosso trabalho de casa de 2025, né? Através dos estudos de convergência de taxa de juros, de validação de todas as hipóteses, né, do plano, a gente pôde atualizar todos esses estudos que são feitos anualmente, mas fizemos um específico para poder validar esse equacionamento. E aí podemos verificar que vários cenários foram feitos, vários cenários, fluxos atuariais foram gerados ali, para que nós pudéssemos tomar a melhor decisão, uma decisão que de acordo com a população do plano. Esse valor de 137, que é apurado em 2024, já considerando aí o exercício de 2025, tivemos aí, como foi colocado pela área de investimento aqui, um retorno do investimento muito bom, foi um ano muito positivo para o plano, né? E a gente conseguiu reduzir de 137 para 103 milhões. Essa é a insuficiência do plano posicionada em 31/12/2025. 103 milhões. Esse é o valor do equacionamento. Esse foi o resumo, né, do nosso plano de equacionamento, que a gente agora coloca ele aí. Ele está na posição de aprovação pelo órgão de controle da DataPrev. Excelente, eu agradeço, Fábio. A gente está com as palestras em curso, né? Ao longo dos próximos períodos, já fizemos algumas, devemos fazer outras nos próximos períodos, no sentido de esclarecer os participantes, mas eu me dirijo novamente aos participantes, esse ponto que a nossa coordenadora trouxe, não sei se o Flávio tem alguma consideração adicional, mas é muito importante que fique claro para todos nós que desequilíbrios positivos e negativos fazem parte da gestão de planos que têm características atuariais. O PRV é um plano de benefício definido, que foi saldado, ou seja, houve interrupção das contribuições lá em 2008, e a partir daí, todos os eventos que ocorrem vão depender de coisas que foram colocadas aqui, tanto pelo Donato quanto pelo Eduardo, ou seja, a estratégia de investimento, e também vão depender da própria dinâmica dos assistidos, né? Diria ali da massa de participantes, quando a gente fala de expectativa de vida, sobrevida, melhor dizendo até, né? As pessoas que chegam a 60 anos e têm uma sobrevida maior. Então, esses componentes, eles afetam a gestão de um plano como esse. Então, desequilíbrios fazem parte. E aí, a responsabilidade de nós estarmos em linha com o artigo 19 da Lei Complementar 109, e em linha com as melhores práticas trazidas pela Previc, com um viés um pouco diferente, talvez, nesse equacionamento que nós estamos fazendo, porque dessa vez houve a decisão, né, unânime de nós equacionarmos 100% da diferença. Eu acho que esse é um ponto muito positivo, ou seja, esse ato de responsabilidade da Previdata pode gerar, num prazo que a gente não consegue definir aqui, mas pode gerar, inclusive, resultados outros positivos, né? Talvez tirando a gente de uma situação de desconforto, que é o desequilíbrio negativo. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante para a gente destacar aqui. Maiores informações nós passaremos nas próximas palestras, não é a ideia aqui do podcast a gente descer sobre isso, mas eu quero registrar aqui a responsabilidade, em primeiro lugar, dos técnicos, da diretoria executiva, do conselho deliberativo, e, sobretudo, da nossa patrocinadora, que entendeu como política de gestão de pessoas ter realmente a sua contribuição também no sentido de a gente equacionar da melhor maneira esse déficit
que nos acompanhava há um tempo, e eu acho que essa foi uma medida muito importante, uma medida de responsabilidade, uma medida que zela pelo compromisso e pela missão da nossa entidade, junto aos nossos 5 mil ativos assistidos e aos 12 mil pessoas que indiretamente, inclusive, são atendidas por nós. E aí, eu já virando um pouco aqui a página, voltando a falar aqui também na linha da gestão, mas sobre despesa administrativa. Eu queria perguntar uma coisa, até para o Flávio, para a Fábio. É a primeira vez que a patrocinadora faz isso, né? Assumir o pagamento integral sem considerar a questão de precificação dos títulos. Do ajuste de precificação. Então, é a primeira vez. Sim. Né? Isso é uma coisa também muito valorosa, né? É um movimento inédito, importantíssimo e que, de alguma maneira, vai gerar uma rigidez diferenciada para o PRV. Acho que esse é um componente diferenciado, sim, e vale a pena o nosso participante ter maiores informações por meio da nossa área de benefícios, da nossa área de seguridade, lá de atendimento, né? Sobre esse detalhamento do nosso equacionamento. Sim, é a questão do PRV, como você já disse aí anteriormente, a gente tem conversado até nesse debate aqui com o pessoal de investimento, é um plano totalmente que requer cuidados, né? Porque a gente está tratando são várias premissas que a gente estuda, faz o estudo todo ano, né? E que qualquer movimento dela impacta diretamente no plano, né? Então, assim, seja a questão da longevidade, quando começou lá em 2009 esse plano, né? Então, cada período aí de 3 anos, a gente avalia a questão da tábua, né? Que isso também é importante. Então, hoje, você vê, dentro da Previdata, nós temos aí já assistidos com mais de 100 anos, né? Com 95, então isso tudo impacta nesse plano. E é um desafio, né? Porque você tem questões que envolvem a taxa de juros, a parte de investimento. Então, essa gestão responsável, né? Tanto da área de investimento, a área atuarial, a diretoria, conselho, né? Está sendo super importante para a gente fazer esse debate. Lógico que junto com a nossa consultoria também atuarial, né? Que a gente, a cada ano, né? A gente tem lá um período que a gente conversa justamente para fazer esses ajustes, né? Então, assim, como a Fábia falou, a gente, no ano de 2025, foi necessário a gente fazer esse estudo, né? Por conta do plano ter ultrapassado o limite, né? Então, a gente vai trazer aí o equacionamento desse déficit, né? De uma forma totalmente desligada do termo de compromisso passado, que encerrou em 2025, que não tem nada a ver com esse plano de equacionamento, né? Então, e também frisar aí, como o Edu falou, né? O compromisso da patrocinadora, super importante nesse momento, né? Que inclusive com a paridade para os assistidos também, né? E está sendo aí de extrema relevância aí nesse dia a dia com a Previdata, né? E trazendo também como um benefício para todos os empregados que estão ingressando na DataPrev, né? É um excelente benefício que não devam perder a possibilidade de fazer adesão na Previdata. Perfeito, Flávio, obrigado. Já nos encaminhando agora para praticamente o último bloco, né? A gente vai falar um pouquinho sobre receitas e despesas, Eduardo. Então, já passo a palavra para você, para a gente ficar mais ou menos dentro do prazo que a gente estipulou aqui. Para os nossos participantes, obviamente que tem algumas frentes aqui que foram colocadas, né? Algumas, a gente quer dar a maior naturalidade possível nessa conversa com você que está nos acompanhando, e algumas questões surgem aqui à mesa, mas em havendo a necessidade de detalhamento, reitero, por favor, fale conosco pelo chat, conosco posteriormente. Todas as equipes estão à disposição dos participantes, ativos, assistidos, e, na verdade, o plano é seu, né? Então, é importante que a gente tenha condições de atender todos os questionamentos, né? Esclarecer todas as dúvidas. E aí, Eduardo, não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre receitas e despesas, talvez agora em apertada síntese, né? Mas eu acho que a gente precisa passar pelo quadro para que os nossos participantes tenham uma ideia de como é que foi o ano de 25 também em relação aos nossos orçamentos. Por favor. Sim, isso é importante falar, porque a Previdata ela tem sido uma prática da Previdata ao longo dos anos gastar menos do que aquilo que ela
que ela pode, né? Lembrando que a entidade ela tem um limite de recursos que pode ingressar no plano. Ela não tem, nenhuma entidade ela tem limite de gasto, ela tem limite de receita. Então, o limite da Previdata de receita é 1% sobre os recursos garantidores. E, por conta disso, nosso limite de receita foi de 22.634.000 em 2025. As receitas que foram ingressas no plano foram de 22 milhões, perdão. Foram de 21.457.000 reais. Pois bem, a nossa receita ela ficou em 19.622.000, a receita projetada para o ano, e foi arrecadado 21 milhões. E a nossa despesa, que era a despesa orçada, né, ficou em 19 milhões de 619, nós gastamos, de fato, 17.883.000. O que quer dizer essa sopa aí de números? A Previdata, o PGA, que é o Plano de Gestão Administrativa, que ele consolida os gastos administrativos, e lembrando que o PGA, ele embora tenha esse nome, eu não sei quem batizou de plano, porque ele não é um plano. Ele, na verdade, ele é um fundo dos planos previdenciários. O PGA, em tese, ele existe no nome, mas não existe no fato. Ele pertence, parte dele é do plano PRV Saudado, parte dele pertence ao plano CV Previdata 2. Então, se fosse, só de forma ilustrativa, tá? Eu não estou falando de forma real, eu estou falando só de forma ilustrativa para dar às pessoas uma noção. Se fosse, né, de fato, se o PGA tivesse 100 milhões, fosse 50 milhões para um plano, 50 milhões para o outro plano, o PGA seria um fundo de 50 milhões para um e um fundo de 50 milhões para o outro plano, né? E sobre isso é formado o patrimônio do PGA. Pois bem, esse patrimônio é composto pelo patrimônio lá inicial, que é formado, enfim. Lá no início, ele começou lá em 2009, no nosso caso, e ele vai sendo composto pelo excesso de receitas, ou seja, pelo aquilo que nós não gastamos ao longo do tempo. E nesse período, o que representou é que nós prevíamos arrecadar 19 milhões, arrecadamos 21 milhões, prevíamos gastar 19 e gastamos 17. A diferença entre 17 e 21 milhões foi aquilo que ficou no PGA como diferença somando ao patrimônio. Além disso, o PGA tem recursos que rentabilizaram e ali dentro também ficaram como somando ao patrimônio do plano. Então, foi um ano muito positivo que tivemos a rentabilidade dos próprios recursos e mais a diferença entre 21 milhões e 17 milhões que ficaram para o próprio plano como recursos para somar ali o patrimônio do plano. Então, foi um ano muito positivo. Os gastos são divididos, aí lembrando que a Previdata é uma empresa prestadora de serviços previdenciários, ou seja, a Previdata é uma empresa que administra planos de previdência. E como toda empresa que presta serviços, a maior parte da sua composição como prestadora de serviços são gastos com remunerações em cargos trabalhistas sociais e em cargos espontâneos. E sobre esses estão ali divididos. Gastos com remunerações, 34%, em cargos sociais espontâneos, outros 30%. Então, em torno de 65% são gastos de remunerações e encargos. É natural que uma empresa prestadora de serviço tenha essa distribuição na sua fatia de despesas administrativas. Isso é muito natural de uma empresa de prestação de serviços ter essa distribuição. As outras distribuições são serviços de terceiros, são os gastos ali em torno de 21% arredondando. Despesas gerais são em torno de
12%, quase 13%, e o restante nós entendemos aqui como investimentos, que é cursos, seminários e despesas com viagens, são investimentos com o corpo funcional na sua aprimoração de cursos, treinamentos, etc., para nos nossos funcionários. Ok. Muito obrigado, Eduardo, até pela síntese. Maiores informações, como nós mencionamos, estão no nosso site. A gente está se encaminhando agora para o final desse nosso encontro, dessa prestação de contas 2025, onde nós tentamos, de uma maneira leve, simples, transparente, trazer as principais informações do que foi o ano de 2025 para você, participante ativo, assistido, beneficiário, né? Aqueles também que acompanham a Previdata, obviamente. E eu gostaria aqui antes de encerrar, acho que passar a palavra aqui para o Donato, para a Fábia, para o Flávio, para o Eduardo, para a sua mensagem final. E a gente, então, vai para o fechamento aqui, fazendo o encerramento. Por gentileza, Donato, fique à vontade, né? E depois a Fábia. Por favor, a palavra é sua. Primeiramente, gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que nós vamos continuar atentos aos cenários, tentando montar um portfólio estruturado, diversificado e com total segurança, para que a gente consiga, ao longo dos anos, entregar um resultado consistente e honrar os nossos compromissos, que é o pagamento de benefício. Nossa gestão de ativos vai estar sempre atento aos movimentos de cenário, sempre olhando com a ótica de mercado e de segurança. Muito obrigado. Obrigado, Donato. Por gentileza, Fábia. A gestão atuarial, né, ela visa justamente fazer esse monitoramento nos planos para que ele possa garantir o compromisso, né, que os planos têm com os participantes e com os assistidos. E o atuário, ele monitora isso praticamente diariamente, né, observando aí longevidade, retorno dos investimentos, para que a gente possa cumprir, né, e esse é o trabalho da Previdata. Esse é o trabalho atuarial da Previdata, né? É monitorar para que a gente possa honrar e entregar aquilo que os planos oferecem. Essa é a minha palavra final. Obrigado, Fábia. Obrigada. Mais uma vez, uma participação muito importante. E foi uma honra estar com você nesse segundo podcast aqui. Flávio, nosso diretor de Seguridade, por favor. Bem, o meu recado final aí para os participantes ativos e assistidos, né, é que continue confiando na Previdata, né, a equipe da Previdata, assim como os diretores, conselho, é sempre uma gestão responsável, né, e que continue visitando o nosso site. Tem informações importantes lá, não vão só no momento que precisem da Previdata em relação a empréstimo ou no momento do PDI, né? A Previdata é de vocês, então é importante vocês estarem sempre atentos, né, com relação a todas as questões que envolvem Previdata, né? É importante aqueles que têm a contribuição reduzida que voltem para a contribuição normal. Isso vai ter um impacto profundo no momento de se requerer renda, né? Visitem nossos simuladores, também é outro dado importante, né? E é isso. Estaremos lá sempre para atender vocês, né? A equipe de relacionamento lá sempre atenta. Temos nossos canais de comunicação. Ano passado implementamos o WhatsApp. E aí, contamos com vocês e podem confiar na gente. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Flávio. Eduardo. Primeiro, agradecer a todos, né, Paula, Flávio, Fábio, Donato. Agradecer a todos que tiveram a paciência de estar aqui com a gente até agora, mandando as perguntas, participando aqui do chat. A Previdata tem 47 anos. Né? É jovem na questão previdenciária. Né? É jovem. Mas eu queria lembrar que é a melhor fonte de informação para que todos tenham a informação correta, venham até a Previdata. Consultar terceiros, às vezes colega desinformado, ou que tem uma opinião, porque ouviu um podcast ou porque ouviu
que um PGBL ou porque ouviu um consultor de investimentos que conhece, pode estar incorrendo num grande erro. Que é ouvir uma pessoa que está sabendo que formou agora uma informação XYZ, que não tem um Donato que tem quase 40 anos de entidade. Que não conhece, que não tem a maturidade de uma entidade de 47 anos. Que tem um histórico de 47 anos de pagamentos de benefícios, que nunca deixou um dia sem pagar um benefício. Que tem histórico, que pode ter tido algumas baixas, algumas questões do passado, mas que está se preparando para pagar benefício até 2.100 e alguma coisa. Então, antes de ouvir um colega ou uma referência ruim, ouve o nosso lado. Antes de ouvir aquele que é um detrator falando de uma informação ruim, ouve a Previdata. Procura a Previdata. Venha até nós. Porque a Previdata é a melhor fonte de informação que você pode ter sobre a Previdata. Muitas vezes vocês vão ouvir falar da Previdata uma informação de quem não conhece Previdência Complementar. E vai falar de um outro que conhece alguma coisa de regulação da SUSEP, que não tem comparativo em relação a entidades fechadas, que é regulada pela Previc. E não tem paralelo. Não tem paralelo. São mecânicas diferentes. Então, assim, procure a Previdata. O podcast termina aqui? Não, não termina. Nós estamos encerrando aqui um momento que não encerra, porque você tem Fale Conosco, tem o WhatsApp, tem vários canais. Vários canais. Marca de ser recebido aqui pela gente. Se você está com medo, vou chegar lá, vai ter uma fila de 500 pessoas, então marca, estou indo em tal hora. Venha até nós. E nós temos o prazer de estar com vocês. É a nossa principal missão, é estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Eu quero, neste momento aqui, que a gente está fechando esse encontro, né, prestando contas do que foi o ano de 2025, em primeiro lugar, agradecer a sua audiência, pedir a gentileza de que aquele colega que não pôde assistir, você, por gentileza, passe para ele a referência. Eu acho que a gente tentou fazer de uma maneira bastante aqui mais solta, né, para poder conversar. Eu acho que tem que ser esse tipo de dinâmica que a gente tem que estabelecer com o nosso participante. Agradeço pelas perguntas que foram realizadas e algumas que não foram respondidas em tempo serão respondidas posteriormente. Quero agradecer a nossa equipe que está ali trabalhando com as respostas, né? E já enviou aí uma série de respostas diante dos questionamentos que já foram realizados. Então, um agradecimento à nossa equipe técnica. Quero agradecer a área de comunicação, a nossa chefe de comunicação responsável por tudo isso que aconteceu aqui. Então, agradeço pela estrutura, pela montagem aqui, que ficou excelente. E, obviamente, agradecer aqui ao Donato, à Fábia, ao Eduardo e ao Flávio, né, nossos colegas de trabalho, de dia a dia, por esse encontro muito importante para o sistema, e tem sido uma honra trabalhar com vocês. E, por fim, dizer que eu, inclusive, escrevi recentemente isso no artigo, né? Fundo de pensão é a melhor alternativa de previdência privada no Brasil até o momento. Né? Nós temos história para contar. Como eu falei inicialmente, encerro trazendo a memória, a mesma consideração. Nós pagamos cerca de 110 bilhões de benefícios por ano, né? E esse valor está aumentando, tem aumentado. É um segmento que tem cumprido o seu papel e a Previdata faz parte dessa história, né? E nós estamos, nesse exato momento, como se fôssemos um canteiro de obras. Nós temos as exposições que foram feitas aqui técnicas em relação ao resultado do exercício de 2025, encerramos um ciclo de planejamento estratégico de 4 anos, inauguramos um novo ciclo de planejamento até 2029 com o pé no acelerador. Então, temos várias frentes que estão sendo atacadas neste momento, quando a gente fala de tecnologia, de pessoas, de processos e da parte técnica também. E isso tem sido motivo de muito orgulho para todos nós, no sentido de fazer um novo momento, trazer um novo momento, uma agenda de posicionamento para a nossa entidade que ganhou, foi cunhado como 45+.
Então, sugiro a você, participante, que pesquise mais sobre isso, sobre o que está acontecendo na sua entidade, não é? Em benefício do seu futuro. Muito obrigado a todos e a todas. Estendo aqui o nosso agradecimento aos nossos conselheiros que estão nos assistindo neste momento, ao Conselho Fiscal, aos membros do Conselho Deliberativo, à nossa patrocinadora, que tanto nos ajuda e nos estimula dentro da sua política de gestão de pessoas. E agradeço a todos os empregados da Previdata que fazem a Previdata acontecer já há décadas. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.